Hoje vamos falar sobre o uso da sala invertida aliada à tecnologia para promover a aprendizagem ativa e colaborativa na contabilidade. Existe em curso uma nova mudança no paradigma do ensino superior. Então hoje os dados são considerados uma commodity, ou seja, a gente acha dado, tem acesso a dado em qualquer lugar através da internet. A posse dos dados hoje não é mais suficiente para ter sucesso no mercado e para compreender esse mundo complexo. A antiga habilidade do saber está dando lugar à nova habilidade de filtrar, priorizar, conectar, negociar, integrar através da colaboração e criar. Portanto, o novo processo de aprendizagem, ele diz que a aquisição do conhecimento não é mais considerado o único resultado do processo de aprendizagem. A alternativa da Flipped é explicado a seguir. Nós temos no modelo tradicional do ensino, onde o aluno é exposto, através de apresentação do professor, a algum tema. A partir desse momento, tem algumas atividades para casa, onde o aluno desenvolve após a aula. Na alternativa Flipped, o aluno ele recebe um material através da internet, seja um vídeo ou seja um PDF, e ele estuda em casa. A partir desse momento, durante a sala de aula, o professor passa a ser o mediador desse processo, onde ele acaba tirando as dúvidas dos alunos durante a aula. Esse projeto ele envolveu duas questões de pesquisa. A primeira, a gente quer saber se realmente a sala de aula invertida é um método efetivo para ensinar a metodologia de pesquisa para estudantes de contabilidade. Isso gerou a hipótese 1. A questão de pesquisa 2 é avaliar a percepção do estudante sobre a efetividade dessa aula Flipped. E qual que é a proposta dessa aula Flipped? Aqui nós temos um diagrama do formato que foi usado o experimento. Então, inicialmente o estudante ele recebia alguma atividade para ser desenvolvido em uma fase anterior à aula. Esse material seriam vídeos e PDF. A partir de momento, eles teriam que desenvolver essas atividades e isso geraria dúvidas que eles deveriam postar nesse programa que chama Slido, que tem a versão para desktop, bem como para smartphone. Então, à medida que eles iriam desenvolvendo as atividades, eles iam postando as dúvidas. Posteriormente, isso eles fariam no final de semana, na segunda-feira eles teriam que votar as dúvidas. Por que votar as dúvidas? Porque a partir do momento que existem muitas dúvidas aí, a ideia é priorizar quais são as mais importantes eleitas pelos próprios alunos. Não é o professor decidindo quais são as dúvidas a serem sanadas em sala de aula, e sim os próprios alunos. Então, de posse dessa enquete, onde o professor vai reconhecer quais são as principais dúvidas votadas pelos alunos, no início da aula a gente faz uma avaliação usando esse software Exit. Esse software, bem como o Slido, são os dois softwares gratuitos que a gente usa nesse experimento. Então, nesse primeiro momento, no início da aula, nos primeiros 5 minutos, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação em cima das dúvidas votadas pelos alunos. O que significa isso? Nós estamos avaliando alguma coisa que não foi dada pelo professor. Eles mesmos tiveram que tentar fazer as coisas sem o auxílio do professor nessa etapa. O que ocorre normalmente nessa fase inicial, os alunos vão muito mal. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos pegando as dúvidas que eles colocaram, que eles tiveram durante o exercício em casa. Posteriormente a essa etapa, o que a gente faz? A gente desenvolve algumas atividades em cima das dúvidas principais. E essa atividade pressupõe a colaboração de todos. Então eu peço para que os alunos eles possam levante da sua cadeira e vá conversar com os colegas para tentar tirar as dúvidas referente a essa avaliação que se refere às principais dúvidas que eles tiveram durante o exercício em casa. Então eles têm mais ou menos meia hora sem a interferência do professor.
Então, o professor ele fica em sala de aula, mas ele não interfere na solução aí dessas atividades. Ou seja, essa atividade que eles foram mal no começo da aula, que refere às principais dúvidas, elas devem ser conversadas e solucionadas através do auxílio dos colegas. Depois de meia hora, 20 minutos, meia hora, eu aplico novamente o mesmo teste, só de uma forma embaralhada. E a gente observa uma melhoria muito grande dos alunos, sem a participação do professor. Então, o aluno ajudando o colega, ou seja, o aluno como um recurso adicional e não só o professor. Posteriormente a essa fase, a gente dá um feedback em relação às perguntas que foram feitas nesses 2 testes. Então, se houver ainda alguma dúvida, o professor tira. As perguntas que não foram respondidas, elas são respondidas através da web, ou seja, através de vídeo, ou através da escrita, e são postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, todas as dúvidas postadas em casa são solucionadas, as mais votadas são solucionadas em sala de aula. E uma vez que ele, agora, nesse processo, ao final da aula, ele já tem conhecimento dessas principais dúvidas, o que a gente faz? A gente pede para que ele refaça a atividade em casa, mas agora já com as dúvidas sanadas. Então, o processo foi invertido. Primeiro, a gente propôs uma atividade, depois eles tinham algumas dúvidas, postaram, votaram, a gente avaliou isso no início da aula, fez uma dinâmica com eles, avaliou novamente, percebeu que houve uma melhora nesse processo. O que a gente quis mostrar que, na verdade, não é o professor, não é o único detentor do conhecimento, ou seja, os próprios alunos podem ajudar os colegas. Então, qual a diferença dessa sala flipped que a gente está propondo, em termos antes, no início, durante, ao final e após a aula? Então, a sala em comparação com o ensino tradicional. O ensino tradicional, o que eu chamo aqui de velho, é uma leitura do livro do texto, onde exposição da aula sobre o livro. Então, o professor adota um livro e pressupõe que o aluno venha preparado em sala de aula, e que isso não ocorre porque isso é uma coisa opcional. Aí, no início da aula, o professor monta um resumo do livro, fala o que ele vai abordar durante a aula. Durante a aula, ele cobre todo o material e o aluno tenta seguir. Então, na verdade, ele é obrigado a dar todo aquele material, então ele corre o mais rápido possível para poder dar todo o material no semestre. Ao final da aula, no modelo velho, os problemas e dúvidas que surgem durante a aula, os alunos levam para casa. E após a aula, quer dizer, nesse sistema velho, as tarefas para casa não recebem normalmente feedback. Isso é só no final da prova ou final do semestre, onde você tem um exame. O professor dá as nossas atividades em aulas posteriores, ou seja, ele dá uma aula num período muito posterior às dúvidas, onde o aluno não vai ter mais dúvida. A hora que ele recebe a nota, não tem mais dúvida em relação àquilo. E também, na próxima aula, normalmente o professor muda o tema, ou seja, não é mais aquele tema. Se você tem dúvida, guarda essa dúvida, que a gente não vai, no final do semestre a gente vai dar resultado, ou seja, não há um acompanhamento desse processo de aprendizagem. E quando a gente fala da sala flipped, nessa mesma proposta antes, no início, durante e final, a gente tem nessa nova abordagem que os estudantes são desafiados com problemas ou casos, e além disso, eles votam essas dúvidas aí, que serão usadas nas atividades em sala de aula. Então, eles procuram a solução em livros, internet, e não só o que o professor fornece. No início das aulas, os estudantes sabem as perguntas que irão guiar as oportunidades de aprendizado. Alunos avaliam seu aprendizado. Então, ele já sabe o que ele sabe ou não, logo no início da aula, em relação à atividade. Durante a aula, os estudantes tentam tirar dúvidas das atividades para casa em dinâmicas colaborativas em sala de aula. Então, a aula é focada nas dúvidas. Desenvolve habilidades que são esperadas na solução de problemas reais. Ao final da aula, nós temos uma nova avaliação após as atividades colaborativas em sala de aula. Em seguida, o professor explica a solução das atividades. Então, após a aula, os estudantes têm dúvidas resolvidas. Feedback do professor,
e a nova nota de avaliação. Então, ele já recebe a avaliação no ato. A ideia dessas avaliações formativas é mostrar para o aluno quanto ele sabe. Se ele tirou 5, ele sabe metade da matéria. Dúvidas adicionais são explicadas através de vídeos, áudios ou tutoriais. Então, a gente começa a ver a diferença entre essa sala Flipd e a sala tradicional, que aqui eu chamo de velho. Então, a proposta inicial é que, primeiro, a gente trabalha com as atividades antes de começar. Então, eles têm que chegar em sala de aula já tendo dúvidas, para que a gente possa tentar sanar essas dúvidas aí. Então, a proposta é muito diferente da tradicional, onde a tradicional a gente foca em conteúdo, ou seja, eu tenho que aquela aula dar um conteúdo muito vasto, e eu não tenho muita preocupação se ele tem dúvida ou não, se ele conseguiu sanar as dúvidas dele. Então, o enfoque muda muito no sentido que o próprio aluno ele vai ser responsável pelo próprio processo de aprendizagem. Ele tem que ler para ter dúvidas e a aula serve, mediada pelo professor, para sanar essas dúvidas aí. Os primeiros resultados que a gente teve numa turma que a gente desenvolveu um experimento na FER Ribeirão Preto, a gente teve algumas atividades, por exemplo, trabalhando com Web of Science, com Excel, com Mendeley, que é o gerenciador de artigos, e o EatCity, que é um software de bibliometria. A gente observa aí entre a atividade 1 e 2, sempre a gente houve um ganho muito grande, ou seja, houve uma melhoria no início da aula e no final. Isso graças à ajuda dos próprios alunos e não à interferência do professor. Foi só montar a estratégia em cima desse processo que os alunos conseguem resolver isso. Então, aquela hipótese 1 foi confirmada, ou seja, houve uma melhoria aí do desempenho dos alunos antes e depois desse processo aí. Aqui a gente também avaliou a percepção do aluno em relação a esse processo. A gente pode observar que também onde há um maior índice de concordância, que realmente um processo é muito interessante sob o ponto de vista de aprendizagem. Mas, por outro lado, a gente observa também que o aluno ainda depende muito do professor. Ele acha que a exposição do professor é muito importante ainda. Então, ele não conseguiu avaliar a sua contribuição para os demais colegas ainda. Ele continua achando que o professor, então, onde ele tem os maiores índices aí, é fundamental nesse processo. Por outro lado, a gente observa na parte superior do gráfico algumas coisas interessantes para a reflexão, onde o aluno, talvez ele não tenha entendido muito o processo, quer dizer, onde ele participa do aprendizado do colega, onde talvez ele não tenha estudado muito em casa, talvez ele não tenha participado das discussões. Então, como é um processo novo, isso é até bastante razoável, mas o que a gente observa ainda é que os alunos, por exemplo, você pega o primeiro item aí, que tem uma dúvida ali, aquela linha verde, onde eles acham que o material do Google não é suficiente. É muito estranho essa resposta, alguém falar que o Google não tem. Talvez seja dificuldade de você achar o material para isso. Então, na verdade, a gente vem de um modelo onde a gente recebe tudo pronto e, na verdade, a gente espera que o professor forneça todo esse material. E, na verdade, dentro dessa aula invertida, onde a gente está procurando novas habilidades e atitudes, o aluno ele tem que participar de forma ativa do seu processo de aprendizagem. Como conclusão, a gente acredita que houve ganhos não só do ponto de vista de nota, mas em termos de novas habilidades aí, como aprender ou trabalhar em grupo, que é um negócio complicado de você trabalhar em grupo dentro de sala de aula, onde você está trabalhando, tentando um ajudar o outro. Então, a ideia é que o aluno ajude, não só o professor, faça parte desse processo aí. E a gente acha que o uso da tecnologia engaja muitos alunos. Então, esse software, esse primeiro onde a gente fez a avaliação, então, à medida que os alunos vão acertando, vai aparecendo o percentual de cada um, percentual da classe, e o pessoal fica muito motivado nesse processo. O Slido realmente é uma forma gratuita, onde você pode, através dessas ferramentas que os alunos já possuem, participar ativamente, porque eu vou avaliar, na verdade, desenvolver uma prática em sala de aula baseado na votação dos alunos. Então, o aluno identificando o que vai ser oferecido durante a sala de aula ou aquela atividade. Obrigado.